experiência nas dores humanas, Bezerra conhecia cada qual pelas emanações que visualizava sem necessidade de qualquer aparelho. Então, conduzindo o grupo que o seguia, atento, foi direto ao leito de uma jovem que padecia dores terríveis na região ventral. Sua condição física não permitia que dormisse. No entanto, seu sofrimento não impedia que intensas luzes fossem emitidas pelo coração e pela mente vigilante. Observando-a, Bezerra exclamou: "Creio que encontramos nossa tão esperada paciente." E indicando-a para Dalva, solicitou a anamnese rápida das condições da infeliz. "Bem, doutor, nossa irmãzinha está nestas condições dolorosíssimas por acabar de praticar um aborto. Um foco infeccioso domina o centro genésico na área onde a violência foi cometida, alimentado pelo seu sentimento de culpa e pela dor moral daquela que, agora, não sabe o que fazer para consertar aquilo que, em seu íntimo, sabe ter sido um crime contra um inocente. Vejo o espírito que chora à sua cabeceira, ainda preso ao calor de seu corpo, suplicando socorro àquela que ainda chama de mãezinha. A cena é de uma tristeza sem conta. Preciso me controlar para não me entregar à dor de ambos, doutor." Aprovando o controle da experiente médium, Bezerra afagou-lhe a fronte e disse: "Isso mesmo, minha filha. A responsabilidade mediúnica deve sempre administrar com seriedade para que não comprometa o equilíbrio da tarefa nem a limpidez da informação." E repetindo as experiências anteriores, explicou: "Esta é Valquíria. Trata-se de uma moça que, às portas do matrimônio com Daniel, reencontrou-se casualmente com Pedro, o antigo namorado da juventude que, naqueles idos tempos, a trocara por outra mais interessante. O tempo passou para ambos e, assim que Pedro soube que a ex-namorada estava com os pés no altar para desposar Daniel, procurou-a com a ideia de retomar a influência sobre o sentimento da infeliz, que jamais esquecera o rapaz nem abdicara da paixão que por ele ainda nutria, mesmo casando-se com outro. Pedro não se imaginava substituído nas atenções de Valquíria nem aceitaria, no seu orgulho e imaturidade, perder o posto para um desconhecido. Assim, fez porque fez, até conseguir fazer parecer casual um encontro bem urdido por sua astúcia masculina. Valquíria, que nunca o havia esquecido, apesar da proximidade do casamento, viu renovar a velha paixão, a requeimar-lhe o peito. A princípio manteve-se firme, afirmando seu compromisso com Daniel. No entanto, o antigo amor se fez mais incisivo e, com a desculpa de uma despedida, conseguiu a complacência da jovem para as intimidades sexuais que por ela também eram tão sonhadas. Valquíria acabou se entregando a Pedro como a moça apaixonada, enquanto que o rapaz dela se valia apenas para se reafirmar como o dominador de seu coração feminino, comprovando a fascinação que ainda exercia sobre ela. Em questão de uma semana, o primeiro encontro se multiplicou em mais 4, nas tórridas aventuras onde os hormônios dominam os raciocínios. Depois de ter se saciado com a jovem, o astuto Pedro afastou-se sem dar notícia, deixando-a às portas do desespero. Convivendo com a culpa pela traição desconhecida pelo noivo, Valquíria já pensava em romper com Daniel, acreditando nas promessas de união do antigo namorado. A inexplicável ausência do rapaz, no entanto, coincidiu com a constatação infeliz de que seu corpo começava a gestar uma nova vida. Era a desgraça sobre a desgraça. Temendo os resultados desastrosos de uma gravidez de outro homem, Valquíria não teve coragem para escolher o caminho da responsabilidade moral. Preferiu a solução simplicista da extinção da gravidez no silêncio e no anonimato. Procurou pessoa despreparada para esse procedimento motivada pelo baixo custo compatível com suas posses e entregou-se àquilo que, julgava ela, seria a solução para suas angústias. A desgraça, porém, se patenteou com o processo infeccioso que, surpreendendo a todos, inclusive o próprio noivo, trouxe ao leito hospitalar no qual, sob os cuidados gerais dos médicos encarnados e dos seus amigos invisíveis, enfrenta os efeitos danosos de sua atitude enquanto luta para não ver sua vida ceifada tão cedo. Fazendo breve pausa para que todos pudessem meditar na situação triste da infeliz criatura, Bezerra continuou:
O que faz o caso de Valquíria ser promissor é que, a seu favor, temos observado uma transformação verdadeira, que brota de seu coração arrependido. Sentindo-se suja e indigna, Valquíria voltou-se para a fé em Deus, agarrando-se aos seus santos de devoção juvenil. Sobretudo à nossa Mãe Santíssima tem ela recorrido. Ninguém melhor do que a mãe para entender a dor da mulher que não desejou a maternidade, envolvida pelo cipoal da afetividade descontrolada e pelas ilusões do coração, manipuladas por um outro infeliz e indiferente. A essa altura, todos se emocionavam com o valor daquela mirrada criatura. Tão intensas têm sido as suas orações, que encontramos nela mesma o material adequado para auxiliar a recomposição das defesas do organismo, estimulando suas vibrações de autoperdão, fazendo-a recordar-se de que os infelizes são aqueles sobre os quais Jesus se debruça com maior carinho. Quando algum visitante vem trazer o bálsamo da oração neste ambiente de sofrimentos, ela o recebe independentemente da religião e, emocionada, agradece o carinho da prece sincera. Em seus pensamentos mais decididos, já solicitou a Jesus que ajude a ser mãe desse mesmo espírito, ainda que tenha que padecer muito para que isso aconteça. Esse é um dos motivos que estamos permitindo a permanência da entidade junto dela para que, nos esforços da futura maternidade dolorosa, ela consiga redimir-se perante ele também. Com o aborto, criaram-se laços de espinho que, agora, estamos lutando para converter em laços de carinho, ajudando o espírito abortado a perdoá-la e a esperar a nova oportunidade de voltar ao mundo pela mesma via que o repeliu uma vez. Quando Valquíria adotou essa atitude mental de verdadeiro arrependimento, ainda estava envolvida em uma névoa de dor e ódio contra o antigo namorado. Pedro ainda pesava em sua consciência. Para abreviar a descrição, Bezerra estendeu a tela cinematográfica sobre o leito e disse: "Vejamos como tudo aconteceu." Foi então que ganhou vida à frente do grupo uma cena encantadora. Via-se Valquíria rezando, agarrada a uma medalhinha de Maria na qual depositava não apenas as confissões sobre sua perversidade, mas, também, o arrependimento por suas atitudes, pedindo ajuda: "Mãezinha dos infelizes, onde estiver no céu neste instante, olhai para esta miserável que sou. Veja meu coração enegrecido e minha consciência aos farrapos. Talvez mereça a morte prematura pela covardia de matar quem precisava viver, mas, mesmo que meu corpo pereça, continuarei sendo a malfeitora comum que carregará para onde for as marcas do próprio crime. Mãe, só um coração como o seu pode escutar o desabafo de uma mulher indigna como eu. Não bastou, entretanto, que matasse meu filho indefeso. Mãe, eu ainda odeio aquele homem que me usou. Como é possível que um amor tão longamente guardado no sigilo de meu coração se pudesse converter em tamanho ódio? Ajude-me, mãezinha querida. Você viu trucidarem seu filho e teve forças para não odiar seus matadores. Pelo amor de Deus, mãe, preciso me perdoar e perdoar Pedro." A esta altura da rogativa silenciosa, as lágrimas escorriam de seus olhos com a mesma intensidade com eu também caíam dos olhares dos espíritos que testemunhavam aquela confissão, que prosseguia mais pungente: "Mãe, eu nada mereço, mas ouso pedir-lhe não que me salve, mas que me ajude a não odiar. Salve-me de mim mesma, mãezinha." Neste momento, a tela iluminou-se com um brilho indescritível, por começar a registrar a presença de luminosa entidade que comparecia à cabeceira da infeliz mulher. Tratava-se da própria Mãe de Jesus, que se fazia presente naquele cenário e que viera testar-lhe a confiança no futuro e a aceitação de seu pedido. Sob a comoção de todos os que assistiam àquele filme da vida real, Maria inclinou-se na direção da doente e, com o carinho próprio das que amam acima dos crimes praticados pelo ser amado, afagou-lhe o cabelo empapado pelo suor produzido no esforço da emoção e, com a outra mão luminosa, tocou o coração de Valquíria, dizendo: "Sim, minha filha, somente o perdão verdadeiro e saúde para sempre. Abençoemos Pedro com nossas preces também."
sem ouvir o pedido com os ouvidos, mas extremamente emocionada pelo envolvimento superior de que era objeto, na mesma hora Valquíria atendeu à solicitação daquela alma rutilante cujo amor maternal ainda não foi conhecido por nenhuma mulher humana. Envolta pelas lágrimas de gratidão, a moça, por primeira vez, orou por Pedro, rogando a Deus que os perdoasse pelo mal que ambos haviam produzido. Como não se inserir nas condenações, quando ela também cooperara para que a gravidez acontecesse? Além do mais, a escolha do aborto partira dela mesma. Injusto acusar o rapaz. Elevou ao Criador, então, um sentimento tão verdadeiro e nobre, que todo o hospital, repentinamente, se viu iluminado pelo perdão sincero de seu coração, somado ao amor celeste de Maria, que a visitava. Na vibração de todos os quartos se sentiu a emissão dessa química divina, perpassando os outros doentes, atingindo entidades perturbadoras que fugiram assustadas, atraindo a multidão dos trabalhadores espirituais, que acorreram até aquele lugar para participarem do divino banquete de esperanças. A cena era por demais emocionante para que os que observavam não se entregassem às lágrimas copiosas, sobretudo ao divisarem com os próprios olhares tão sublime espírito. Igualmente emocionado, Bezerra desligou o aparelho que fazia vivo o passado daquela irmã, e disse: desde esse dia, Valquíria reescreveu seus caminhos. Daniel, o noivo, a visitava todos os dias e, envolvida nessa mesma atmosfera de elevação, ainda ontem, em um supremo momento de autossuperação, confessou sua fraqueza ao coração do rapaz, liberando-o do compromisso que ela não soubera honrar. Ferido em seu orgulho de homem, Daniel reagiu como um animal atacado. No entanto, apesar de Valquíria estar rompendo o compromisso de noivado, solicitou-lhe um tempo para meditar na continuidade ou não do relacionamento. Ele também nos tem merecido a atenção, recebendo a visita e o aconselhamento dos espíritos amigos que estão reajustando o quadro reencarnatório de Valquíria. De ontem para hoje, Daniel obteve, durante o sono, a explicação dos porquês de todo este problema que os envolvia, acordando hoje um tanto mais apaziguado. Sem se lembrar do que vivenciara durante a noite, começou a ver Valquíria não mais como o homem traído, mas como o irmão mais velho que entende as fraquezas do caráter apaixonado que a noiva carregava desde muito tempo. Certamente que, com aquela dolorosa provação, Valquíria matara para sempre o sentimento que um dia havia nutrido por Pedro. Agora lutava pela própria vida. Que tipo de homem seria ele se não fosse capaz de lhe estender a mão na hora difícil? Como poderia casar-se com ela e ser fiel na alegria e na tristeza, na saúde e na doença se, podendo dar testemunho de seu afeto, fugisse como fizera o próprio Pedro? Como se mostraria diferente do outro? Então, com os pensamentos transformados pelo amor, Daniel regressou aqui há poucas horas para abraçar a noiva e reafirmar o compromisso. Queria ser seu marido e que as dores desta hora difícil seria o cimento que os uniria ainda mais. E se fosse o desejo de Valquíria ter como filho o mesmo espírito que abortara, ele a apoiaria e aceitaria ser o pai carinhoso daquela alma infeliz. Daniel se fizera maior do que a própria Valquíria, na nobreza de sentimentos e na humanidade de atitudes. A emoção era muito forte no coração de todos. Bezerra fez breve pausa de refazimento e, emocionado, rematou: a moça, que já se conformara com a solidão, recebeu a notícia como se não fosse verdade. Não acreditava no que ouvia. Imaginando quanto deveria estar sofrendo o rapaz ao superar tamanha dor moral dizendo-lhe aquelas palavras, somente então é que pôde avaliar o tamanho maiúsculo do amor que ele nutria por ela, amor que fora capaz de suportar tudo, como a própria mãe de Jesus a havia aconselhado: sim, minha filha, somente o perdão verdadeiro e saúde para sempre. Valquíria foi tomada de uma crise de choro convulsivo, que misturava emoção e arrependimento, culpa e remorso, pequenez e felicidade. Nunca ninguém demonstrara por ela um amor tão verdadeiro, capaz de romper as barreiras de um preconceito tão atroz e primitivo quanto o que Daniel estava superando. Sentiu-se preenchida por suas palavras como um bálsamo de alegrias a preludiarem a felicidade completa. Que mais poderia ela desejar da vida?
Seria a esposa mais fiel ao lado daquele tão digno companheiro. Seria a mãe mais extremada do filho rejeitado pelo medo e pela imaturidade. Sim. Seria tudo o que de melhor Deus poderia esperar dela. Eis aqui, meus filhos, a prece do coração verdadeiramente arrependido, compromissado com novos rumos num caminho de bênçãos e felicidade para todos. Certamente que o amor vencerá neste drama, porquanto resgatou os corações do lodaçal do erro e do crime para as alviçareiras luzes da esperança. Todos eles terão desafios a vencer, mas, doravante, as fragilidades da culpa, em Valquíria, foram transformadas na força do arrependimento real, potente elixir que, a serviço da harmonia, transformará os centros orgânicos em dínamos geradores de saúde, de equilíbrio e vontade de viver. Se Daniel não houvesse se conduzido com a nobreza que demonstrou, Valquíria teria muito mais dificuldade de vencer estes momentos duros, porque estaria desabastecido da afetividade que, como vocês sabem, é um poderoso alimento para o espírito. No entanto, com a companhia do coração amigo e devotado, com a decisão de ser feliz e reparar seus erros perante o futuro marido e o espírito do futuro filho e, sobretudo, com o olhar doce e generoso da mãe de todos nós, em breve o casal se unirá para que a criança regresse pelos canais da maternidade abençoada, como um filho especialmente desejado. E para terminar, perguntou, e então, encontramos o que buscávamos. Enquanto todos secavam as lágrimas, limitaram-se a sorrir e a acenar positivamente com a cabeça. Se é assim, então, depois de termos nos entendido sobre a questão do arrependimento, agora é bom começarmos aqui mesmo o estudo das outras condições necessárias aos encarnados para serem admitidos na regeneração. Tomou o Evangelho e releu a frase, não mais de orgulho que fez calar o coração, de inveja que o tortura, de ódio que o sufoca. Falando com seus alunos, completou, vamos procurar, agora, os que estão vencendo o orgulho, a inveja e o ódio. E aqui será, também, um bom lugar para começarmos a busca. 34 Procurando agulha no palheiro. Dentre todos os desafios do ser humano, as lutas contra o orgulho e o egoísmo são as mais ferozes e as que sempre contaram com o menor número de vitoriosos. Sendo a matriz de, praticamente, todos os outros defeitos de caráter, estes dois defeitos costumam ser estimulados em uma sociedade que os cultiva desde muitos séculos, transportando-os de geração a geração através dos ensinamentos e exemplos dos mais velhos. Poder-se-ia dizer que os males da humanidade são decorrência da existência dessas duas debilidades da personalidade que, na equivocada interpretação de seus defensores, são vistos, o primeiro, como virtude própria de quem é superior e o segundo, como imposição da sobrevivência. Na sucessão das gerações, os mais antigos transmitem aos mais novos tais conceitos, enraizados desde a convivência da família, passando por todas as áreas do relacionamento humano nas relações sociais, nas competições profissionais, nas realizações do personalismo, na conquista de posições de realce ou bens graças a condutas ególatras que garantam a ascensão do indivíduo no contexto da comunidade, tornando-o falsamente superior e alimentando seu orgulho. Irmãos siameses, orgulho e egoísmo se ligam um ao outro e ambos lutam para que nada os ameace. Por isso, o orgulho pede o respeito dos outros, e o egoísmo trabalha para conquistar as coisas materiais, esquecendo o direito e as necessidades dos demais. O orgulhoso encara a derrocada material como algo inaceitável, tudo fazendo para que mantenha a pose, o realce e a importância diante das pessoas. Quando o orgulho é atacado ou se vê abatido pelas circunstâncias, o egoísmo entra em campo no esforço de tudo fazer para sustentar e reerguer o irmão desconsiderado. Cega o humano invigilante e o transforma numa máquina agressiva, determinada a reconquistar o antigo brilho para, logo a seguir, vingar-se dos que o ridicularizaram, aos quais passa a tomar por inimigos. Então, em uma sociedade onde tais defeitos são parte da cultura de seus membros, encarados mais como virtudes, a procura por pessoas que os combatessem no dia a dia tornaria a tarefa do grupo espiritual liderado por Bezerra ainda mais árdua.
Se era verdade que nos cárceres e nos leitos hospitalares da terra os espíritos encontrariam outros beneditos e valquírias, no exame do quesito orgulho inexistente ou mesmo que fosse apenas orgulho domesticado, a busca seria bastante penosa. Aproveitando-se da oportunidade, Bezerra abordou o assunto, dizendo: bem, na observação dos encarnados em busca dos que não se renderam à influência do orgulho, todos trabalharemos, identificando os irmãos que se encontrem nesse esforço de autossuperação, bastando que sintonizem e observem os encarnados, fixando-os pelos padrões vibratórios da humanidade. Transitarão livremente por todo o hospital em busca dos que estejam iluminados na faixa da humanidade, na luminosidade que lhe é própria. Então, quando isso ocorrer, voltem até aqui e, então, iremos em busca do escolhido. Terão 30 minutos para realizar essa apuração, ao fim dos quais, com ou sem resultados, deverão voltar aqui. Esperarei por vocês. Para que nossa missão não se frustre, consideraremos não só as criaturas que tenham definitivamente vencido o orgulho raríssimas. Consideraremos aceitáveis ou satisfatórias as nossas pesquisas aquelas que demonstrem empenho determinado na luta contra tal defeito e a marca distintiva dessa qualidade, como já lhes disse, é observada na faixa espectral da humildade. Surpreendidos com a autorização concedida, tomaram seus rumos na observação nos diferentes andares da instituição de saúde. Por outra parte, médicos de plantão trabalhavam ao lado de enfermagem dedicada, além dos funcionários, que executavam o serviço indispensável ao bom funcionamento hospitalar. Em todos os lugares, no entanto, nada de emanações luminosas da humildade. Doentes nos leitos pareciam dóceis quando suas dores ou incômodos estavam controlados e atendidos. Bastava, no entanto, que a dor eclodisse ou que qualquer desconforto os fustigasse, se transformavam em esbravejadores, humilhando os enfermeiros e auxiliares, funcionários e visitantes. Contrariando nas suas ansiedades, alguns chegavam a ser rudes mesmo com os médicos. Por sua vez, iludidos pela falsa ideia de serem superiores em decorrência da formação intelectual ou acadêmica, a maioria dos médicos pouco valor atribuía aos que gemiam nos leitos, desvalorizando suas queixas e ignorando os avisos da enfermagem. Muitos deles mal se dignavam cumprimentar os demais funcionários, acostumados a olhar todos os outros com o orgulho da posição. Quase sem exceção, sonhava com as riquezas materiais acumuladas sob a montanha de lágrimas dos sofredores, preferindo atender pacientes que pagavam gordas consultas do que se dedicar aos enfermos remunerados por convênios ou subsidiados pelo próprio governo. A medicina, há muito tempo, se convertera em negócio, a cada ano mais e mais concorrido, esfriando no idealismo a pulsação do ideal de servir. Certamente que no meio desses profissionais carreiristas, exceções se levantam indicando uma reste de esperança, representada pelos profissionais humanos, sacerdotes da saúde em benefício dos desvalidos do mundo. No entanto, mesmo os que traziam ainda a visão da medicina como elevado ministério de amor, enfrentavam obstáculos no meio médico porquanto, ou eram discriminados pelos demais ou isolados da comunidade acadêmica, ainda que fossem muito queridos dos pacientes e enfermeiros. Agora, nada garantia que eles, apesar de mais humildes nas tarefas profissionais perante seus pacientes, demonstrassem os mesmos valores em sua vida pessoal, não se deixando contaminar pelos ataques enfurecidos do orgulho, disfarçado de mil maneiras. Fosse pelo agressivo zelo na preservação do próprio nome ou da fama profissional, fosse pelas lutas na defesa das prerrogativas ou privilégios de sua profissão, na competição em busca de pacientes, ou nos certames da inteligência nos conclaves médicos onde se esgrimavam suas reputações, geralmente encontrava-se o orgulho demonstrando seu império avassalador e contaminando o sagrado idealismo que muitos ainda defendiam e tentavam viver. Já os membros da enfermagem, por sua vez, acostumados a fazer da sua vida uma doação máxima para o alívio dos sofredores, demonstravam maior proximidade em relação aos aflitos. Seu trabalho pedia renúncia extrema,
desde a higienização dos corpos à convivência com os doentes difíceis e temperamentais, fazendo com que desenvolvessem maior tolerância, paciência e devotamento, sem maiores exigências. No entanto, apesar dadas inúmeras vitórias que conquistavam para si mesmos, inclusive nos maus tratos recebidos dos médicos, não era comum encontrar neles desenvolvida a humildade real, indicadora da inexistência do orgulho. Atacados por doentes intolerantes, suportavam as agressões sem perdoar-lhes de coração as ofensas. Guardavam o sentimento ferido, descarregando a dor moral de um orgulho ferido através dos xingamentos feitos à distância do enfermo. Quando desconsiderados pelos médicos, calavam a indignação enquanto na presença do doutor irônico ou indiferente. Tão logo dele se afastassem, entretanto, destroçavam-lhe a personalidade nos fuxicos de bastidores, maldizendo entre um copo de café e o lanche, envenenando os demais enfermeiros e lançando vibrações de ódio na direção do arrogante facultativo. Excelentes enfermeiros, admirados por sua competência profissional e por terem avançado domínio das técnicas, eram víboras venenosas na intimidade de seus sentimentos, contentando-se com a fama de competentes, dando nenhuma importância a qualidades como bondade, compaixão e simpatia. Entre eles mesmos, as disputas por turnos, a perseguição decorrente das diferentes funções exercidas, as críticas pessoais nascidas do exercício das técnicas no manejo dos pacientes, os conflitos surgidos de pequenos equívocos nos procedimentos marcavam seus corações com placas de ódio mal disfarçados, estabelecendo-se grupinhos contra grupinhos, sempre em prejuízo do real objetivo de suas tarefas. Eram, em sua maioria, enfermeiros enfermos, fingindo-se de humildes na presença de seus chefes para, assumindo suas reais figuras, onde o orgulho era a marca dominante. Por causa das necessidades do salário, os subalternos engoliam as palavras toscas ou duras dos superiores sem, contudo, deixar de odiá-los em segredo. Guardavam as injustiças sofridas e esperavam, ansiosos, pelo sofrimento dos seus causadores, muitos se deliciando intimamente quando lhes chegava a notícia da enfermidade dos seus chefes. Bem feito. Até que enfim, Deus existe. Tomara que aprenda a ser mais educado. A justiça tarda, mas não falta. Era com tais manifestações de orgulho vingado que os falsos humildes manifestavam a satisfação pelo sofrimento de seus algozes. O tempo passava e ninguém retornava ao ponto de encontro carregando a boa notícia. Terminado o prazo máximo, eis que se impunha a volta dos espíritos que haviam saído no garimpo de virtudes pouco comuns. Nenhum deles conseguira identificar, naquela imensa instituição, traços da humildade no combate ao orgulho. Mas não conseguiram divisar nenhuma pessoa em condições de se encaixar em nossa pesquisa? Perguntou Bezerra, sorrindo. Quase todos acenaram negativamente com a cabeça, com exceção de Cornélia que, apesar de pouco animada, relatou: bem, doutor, eu encontrei um funcionário que me pareceu, a princípio, bem qualificado. Havia acabado de ser humilhado por um doente que o xingara de todos os nomes por ter derrubado um vasilhame de metal enquanto organizava o quarto, atrapalhando seu repouso noturno. Diante das palavras duras, o pobre pediu desculpas, baixou a cabeça e retirou-se sem responder nada ao agressor. Logo pensei que poderia estar diante de um candidato. Então, segui-o por todo o trajeto. Seu coração estava refido pelas duras palavras, mas em momento algum notei-lhe ódio contra o pobre enfermo a quem desculpava por reconhecer-lhe razão no destempero. Afinal falava consigo mesmo, deveria ter tido mais cuidado ao fazer aquele trabalho naquele horário. Desejou ajeitar as coisas e foi estouvado. A culpa, portanto, era dele mesmo e o doente, assustando-se, reagiu daquela maneira pela aflição que lhe tomava o corpo e a alma. Todas as justificativas mentais indicavam existir uma maturidade espiritual capaz de suportar os embates e os males sem se deixar tocar pelos os espinhos alheios. A descrição atraía a atenção dos colegas que, atentos, queriam ouvir o desfecho do caso. Depois de pausa rápida, Cornélia prosseguiu: então, depois que terminou o seu trabalho aqui,
Dirigiu-se para o centro dos funcionários da limpeza, onde foi informado que um outro funcionário seu amigo havia recebido uma promoção, com aumento de vencimentos. Bastou a notícia da melhoria do outro, que o equilíbrio desapareceu da mente do infeliz servidor. Como é possível que aquela besta seja promovida antes de mim? Por que não eu? Quem faz as leis neste lugar? Estou aqui antes